Seja bem-vindo novamente à página da nossa igreja, Comunidade Evangélica. Eu sou a Elô e hoje eu vim aqui para compartilhar uma mensagem com vocês. Mas, antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você já curtir esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente siga dando continuidade a esse trabalho. Dito isto, vamos para a mensagem? Para começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago. Eu quero te apresentar quem é o autor dessa carta, Tiago. Esse Tiago, a gente sabe que ele não é Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João ou o Tiago maior, porque Tiago foi morto logo no comecinho da igreja, logo que Cristo foi morto. Tiago foi o primeiro grande mártir da igreja. E esse livro é bem posterior à época em que ele foi assassinado. Também não é Tiago, filho de Alfeu, o outro discípulo de Jesus, o Tiago menor. Porque nós também não temos mais notícias de Tiago menor e provavelmente seu ministério foi longe de Jerusalém. Acredita-se, a igreja acredita esse livro a Tiago. Tiago, aquele meu irmão de Jesus que durante seu ministério não creu nele e que passou a crer em Jesus como Salvador e Rei e Deus após a sua ressurreição. Tiago era bispo da igreja de Jerusalém. Tiago também era conhecido como o justo. E Tiago era o meio-irmão de Jesus. Mas Tiago, ele faz questão de colocar todas essas coisas que o enaltecem, que o engrandecem de lado. Ele não tinha apego a esses títulos. Tiago, quando ele vai escrever a sua carta, ele se identifica como servo. Ele inicia a sua carta te dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente já tem uma grande lição, que a gente possa aprender com humildade, a não dar valor àquilo que não é importante, mas dar valor maior no ato de servir, que foi para isso, afinal, que o nosso Senhor nos chamou. Mas a gente vai ler a partir do versículo 2. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura comigo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aqui a gente precisa entender algumas coisas. Tiago fala que nós precisamos considerar um motivo de grande alegria o fato de passarmos por provações. E qual de nós não tem passado por provações nesses últimos tempos? Qual de nós não tem enfrentado uma grande dificuldade em alguma área da sua vida? E passar com isso, considerar isso motivo de grande alegria somente pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo não pode nos dar capacidade de passar por essa alegria. Mas saiba que a verdadeira fé pressupõe provação. Toda fé verdadeira em Deus, ela vai ser provada. E Deus não prova a nossa fé a fim de sabermos se somos ou não crentes nele. Mas Deus prova a nossa fé para que nós saiamos amadurecidos, para que a gente cresça. É esse o motivo da provação, causar crescimento em cada um de nós. E Tiago também fala que as provações, elas são diversas, né? Elas são fáceis, algumas a gente nem percebe que a gente foi provado, e algumas são extremamente difíceis, dolorosas, complicadas. Mas ele também fala que elas são passageiras. Considerem um motivo de grande alegria o fato de
passarem por diversas provações. Então, a aprovação, ela é passageira, ela não é um estado, ela não é um lugar onde a gente está, que a gente vai ficar. Não, é um lugar passageiro. A gente precisa passar por ela, mas a gente não vai ficar nela. É uma certeza. A gente não vai viver em provação, não vai viver na provação, mas nós passaremos por diversas provações. E as provações, elas são pedagógicas, porque são elas que nos ensinam a confiar cada vez mais em Deus. Então, a gente precisa entender que a prova ela é necessária na nossa vida. Mas Tiago fala aqui também como que nós devemos passar por essa provação. Ele fala no versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, quando a gente está naquele momento de provação, às vezes é mais interessante a gente orar, pedindo sabedoria a Deus, pedindo para que Deus nos dê sabedoria para enfrentar aquela dificuldade, que Deus nos dê sabedoria para lidar com aquela situação. Então, a gente pede sabedoria para atravessar a provação, para passar por ela. Às vezes é muito mais interessante a gente pedir sabedoria do que para que Deus abrevie aquele tempo. Porque o tempo, Deus sabe exatamente quanto tempo Ele precisa para tratar cada um de nós. Ele sabe o que a gente vai precisar passar para que nós saiamos maduros de uma provação. O que a gente precisa ter é sabedoria para enfrentar essa provação. Sabedoria para entender o porquê Deus quer que a gente passe por isso. Ou porquê Deus permitiu que a gente passasse por algo difícil. Sabedoria para que a gente possa cumprir o objetivo de Deus nas nossas vidas. Então, a minha oração hoje é que nós tenhamos sabedoria para enfrentar essa dificuldade, essa provação que nós todos estamos vivendo nesse ano de pandemia que já está se alongando mais do que todos nós queríamos, que nos aflige, que muitas vezes nos tira o sono, que nos deixa preocupados, às vezes sem emprego, às vezes sem alimento, mas que a gente possa passar por esse momento, crendo e sabendo que o nosso Deus, Ele é maravilhoso e que Ele é provedor e misericordioso. Que Deus nos dê sabedoria para enfrentar esse momento e sabedoria para saber acalmar os corações daqueles que nos cercam. Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos na sua presença. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu te peço, ó Pai, nos dê sabedoria para lidar nesse momento de provação, de dificuldade. E não só nesse, ó Pai, mas em todos os momentos das nossas vidas em que formos provados, em que a nossa fé precisa passar pelo fogo, ó Pai, que nós possamos sair do fogo purificados, assim como o ouro se purifica no fogo, ó Pai. Senhor, que a gente saiba expressar a sabedoria que vem de Ti a todos aqueles que precisam de ajuda nesse momento, que precisam de uma palavra de conforto nesse momento, Pai. Que as nossas bocas sejam fonte de sabedoria para com o nosso próximo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de lembrá-los que amanhã a nossa igreja reabre as portas na escola dominical às 9 horas da manhã e no culto às 18h30. Lembrando, o culto às 18h30. Adiantamos um horário, 1 hora, porque a igreja, como vocês sabem, precisa fechar às 8 horas, porque nós temos uma recomendação do governo estadual para um toque de restrição de horários. Gostaria de convidar todos vocês para estarem lá.
Lembrando também que a capacidade máxima no momento é de 25%. Fiquem com Deus.